Boa noite a todos. Minha alma canta grandioso és tu, aleluia, grandioso és tu. Seja bem-vindo, queridos. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu. Boa noite, amados, a paz a todos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Vamos orar para nós estarmos iniciando mais essa live em nome de Jesus. Vai ser uma live abençoada, uma live que nós vamos crescer muito em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos, vamos falar com Deus em nome de Jesus. Eterno Deus, obrigado, Senhor, por essa noite na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Teu amor tem nos encontrado, nos envolvido. O Teu amor tem nos tocado, Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu cuidado, pelas misericórdias. Obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Que nós possamos aprender muito aqui na Tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Fala aos nossos corações, nos ensine, revele a nós a Tua vontade para nossas vidas, em nome de Jesus. Nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Glória a Deus. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Que bênção. Vamos lá. Vamos iniciar então essa live. O pessoal está sendo sinalizado aí. Enquanto eles vão sendo sinalizados, a gente já vai começando aqui com o conteúdo em nome de Jesus, tudo bem? Para quem não sabe, nós estamos falando nesses últimos momentos sobre o mundo espiritual e sobre as batalhas espirituais, como que os anjos trabalham, como que os anjos do Senhor nos protegem, nos guardam, como que os demônios nos atacam, como que nós sofremos ataques espirituais por conta que esses espíritos imundos, infelizmente, nos odeiam. Profeta, por que os demônios nos odeiam tanto? Porque nós nos parecemos com Deus, querido. Nós temos uma imagem, a Bíblia diz que Deus nos fez a imagem e a semelhança dele. E nós nos parecemos muito, de fato, com Deus. Nós somos semelhantes a Deus. Na estrutura, como um corpo, mãos, pés, né? A estrutura ali, física, nós nos parecemos muito com Deus. O diabo, ele odeia tudo aquilo que vem de Deus, tudo aquilo que vem da parte de Deus, ele odeia. Então, ele, como consequência, vai nos odiar. A Bíblia diz que o diabo, ele só faz 3 coisas, né? O ladrão, ele só faz 3 coisas. Ele só rouba, só mata e só destrói. Ele rouba, mata e destrói. Esse é o objetivo do diabo e seus demônios. Quando nós entendemos isso, nós precisamos saber diagnosticar como que ele está trabalhando nas nossas vidas e como que isso tem influenciado as nossas vidas no mundo espiritual e direcionado a nossas vidas. Amém, queridos? Glória a Deus! Então, dito isto,
Nós vamos continuar falando sobre os anjos. Eu quero, bem rapidinho, ler um versículo com você que está na Palavra de Deus. Se você tiver com a sua Bíblia aí, espero que você esteja com a sua Bíblia. Já falei aqui para vocês, toda vez que vocês vierem à live, venha com a Bíblia em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia aí, rapidinho, bem rapidinho, em Mateus capítulo 13, versículo 49. Mateus capítulo 13, versículo 49. Mateus, capítulo 13, versículo 49. A Bíblia diz assim, ó, preste bem atenção aí. A palavra de Deus diz assim: assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E lança-os-ão, ou vão lançar, na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, ali haverá choro, tristeza e ranger de dentes. Querido, eu quero que você entenda que os anjos de Deus, eles também são enviados para trazer juízo de Deus sobre as nações. Eu não sei se você lembra o caso de Ló. Ló, ele era sobrinho de Abraão, né? Sobrinho de Abraão. Eles começaram a prosperar muito. Preste bem atenção nesse ensino que você vai aprender muita coisa aqui, vai ser muito poderoso para a tua vida. Eles começaram a crescer em um nível de prosperidade aonde já não dava mais para os dois, o tio e o sobrinho, ficar junto na mesma terra. Por quê? Porque eles eram muito prósperos, muito prósperos. Então, o Abraão falou assim: sobrinho, pode escolher uma terra. E Ló escolheu a terra que estava indo, né, na direção ali de aquelas duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Para quem não sabe, essas duas cidades eram cidades promíscuas, cidades muito podres de pecado. Para você ter ideia, era uma cidade tão corrupta, a Bíblia conta isso lá em Gênesis, que quando os anjos do Senhor entraram na cidade para tirar Ló de lá de dentro, por que eles tinham que tirar Ló de lá de dentro? Porque o próprio Abraão intercedeu a Deus para que ele pudesse esperar para destruir as cidades, Sodoma e Gomorra, essas duas cidades. Então, Abraão intercedeu a Deus e ele pediu: Senhor, por favor, tire o meu sobrinho de lá. Ele faz uma certa brincadeira com Deus, no sentido de jogar um verde com Deus, né? Deus, se tiver 50 justos, se tiver 20 justos, e Deus falou: não tem 20 justos lá, se tiver 10 justos, e assim ele começou, e Deus autorizou, né, para que ele pudesse tirar dali aqueles dois, a família de Ló, né? O esposo, a esposa, Ló, a esposa e as duas filhas. Como consequência, quando Abraão ora a Deus, Deus permite que os anjos vão até a casa de Ló, naquela cidade que estava para ser destruída, as duas, e eles tiram dali a família inteira de Ló. Preste bem atenção aonde eu quero chegar com você. E a Bíblia conta, querido, que aquela cidade era tão podre de pecado, mas tão podre de pecado, que a cidade inteira se reuniu na porta de Ló para estuprar os anjos. Eles queriam se deitar, ter relação sexual com os anjos de Deus. E a Bíblia conta que Ló, como um homem de Deus, um homem temente a Deus, ele sabia que aquilo ali era algo muito promíscuo, né? Algo totalmente abominável diante de Deus. E a Bíblia conta que Ló, no desespero, ele pega as suas duas filhas e fala: pode abusar delas, pode estuprar as minhas filhas, porque as minhas filhas são virgens e vocês podem usar as minhas filhas a noite inteira. Preste bem atenção, querido, que até esse momento, Ló, ele amava suas filhas, ele amava a sua família, mas ele amava muito mais as coisas de Deus. Ele sabia que as coisas de Deus não podem ser profanadas, não podem ser corruptas, né, sujas, não pode ter nenhum tipo de corrupção com as coisas de Deus, principalmente com os anjos do Senhor. Nesse caso, a cidade disse para Ló: nós não queremos as suas filhas, porque as suas filhas nós já temos. Nós já temos mulheres virgens, meninas virgens, crianças. Nós não precisamos delas. Nós queremos esses dois homens que entraram na sua casa. Então, querido, você percebe que a cidade era tão podre, mas tão podre, que eles não quiseram as meninas, as filhas de Ló, mas eles quiseram os dois homens, que eram os anjos do Senhor. Nesse caso, a Bíblia diz que os anjos deram uma ordem e cegaram todos aqueles homens que queriam estuprar eles.
E eles deram uma ordem e eles ficaram cegos. Nessa fase da cegueira, eles saíram da cidade. A ordem de Deus era que eles saíssem da cidade e não olhassem para trás. Mas infelizmente a esposa de Ló olhou para trás e ela virou uma estátua de sal. A Bíblia diz que ela virou aquela estátua porque ela desobedeceu a Deus e olhou para trás. Olhou para trás para ver o que estava acontecendo, enquanto Deus estava trazendo fogo e talvez meteoritos, né, pedras de fogo do céu, e destruindo aquela cidade e trazendo ruína sobre aquelas duas cidades. Para quem tem dúvida desse fato, né, e quiser estudar um pouco da arqueologia, você vai perceber que nesse mesmo local existem fragmentos, né, de como que Deus destruiu essa cidade. Tem fragmentos ali das rochas, daquilo lá. Os arqueólogos estudando esses dois locais da Bíblia encontraram ali de fato que aquele local foi incendiado por fogo. Deus destruiu as duas cidades. E aí talvez você pergunta para mim assim, né? Vamos abrir um parênteses aqui nessa live. Profeta, nossa, Deus é ruim. Lá tinha crianças, lá tinha crianças de peito, lá tinha mães que estavam grávidas. Sim, querido, tinha mães que estavam grávidas, tinha crianças. Mas eu vou fazer uma segunda pergunta para você. Será que Deus foi ruim mesmo? Se aquelas crianças crescessem naquele ambiente, o que seria daquelas crianças? O que seria daqueles bebês? Mesmo quando Deus ele vem com o juízo sobre a cidade, mesmo quando Deus ele vem trazendo ali um certo sofrimento temporário, ele deu salvação para aquelas crianças. Aquelas crianças, aqueles bebês morreram, sim, um curto período de tempo, talvez menos de 5 segundos, talvez nem 1 segundo, talvez nem sentiram dor, mas eles estão com Deus no reino dos céus. Se eles tivessem crescido naquela cidade, naquele ambiente de promiscuidade, de estupro, de aliciar, de molestar as crianças, porque, querido, se eles não queriam duas meninas virgens, o que é que eles estavam já a nível de promiscuidade fazendo? Então, quando a gente vê esses textos dentro da palavra de Deus, aonde Deus ele destrói cidades, saiba, querido, que esse foi o único jeito de ter ali alguma salvação e aniquilar aquele mal de uma vez por todas. Quando você encontrar as pessoas perguntando para você, né? Mas Deus é ruim, Deus matou crianças de peito, animais. Sim, querido, Deus fez isso. Mas entenda o contexto que Deus fez isso. Entenda por que Deus teve que tomar essa medida drástica. Não é porque ele queria. A Bíblia diz que ele não tem prazer nem na morte do ímpio. Deus não tem prazer, querido, mesmo na morte do pecador, aquele que está desobedecendo a Deus. Mas Deus, ele é justo. E ele não pode permitir que esse quadro, esse cenário de promiscuidade, estupro, aliciação de crianças, dor ali, sofrimento, estupro constante, morte, assassinato. Deus não pode permitir essas coisas. É por isso que às vezes Deus traz dor sobre as pessoas no sentido de acabar com algumas cidades e trazer juízo sobre aquela cidade por conta do pecado do povo. Tudo bem? Anota aí, você que está aprendendo comigo aqui, todas as vezes que Deus destrói cidades na Bíblia, todas as vezes que Deus traz dor, permite catástrofes e tsunamis e furacões, Deus está permitindo juízo naquela cidade. Tudo bem? Anote isso daí para que quando alguém te perguntar sobre isso, vier com alguma dúvida para você sobre isso, ou quiser jogar uma peça em você, você sabe responder isso aqui. Amém? Tudo bem? Tá claro até aqui? Aonde, profeta, você quer chegar com essa história? Os anjos de Deus trouxeram juízo sobre aquela cidade. Então, quando nós falamos sobre juízo de Deus, os anjos também são porta-vozes do juízo de Deus. Quando você vê, por exemplo, as 7 trombetas tocadas lá em Apocalipse, cada trombeta que esse anjo toca, cada trombeta acontece algo de catástrofe na terra. Isso para quem vai ficar aqui na terra durante a tribulação, né? Para quem não sabe, eu sou pré-tribulacionista. Eu não acredito que Deus vai fazer com que a igreja permita o sofrimento de todas aquelas mazelas que vai acontecer, os selos, as trombetas, enfim. Tudo que vai acontecer ali, eu não acredito que a igreja, nós, a igreja, os servos de Deus, passaremos pela grande tribulação. Até porque a Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, que Deus nos livrará da grande tribulação que haverá de vir sobre o mundo inteiro. Tudo bem? Então, os anjos de Deus, queridos, também podem
trazer juízo de Deus sobre a terra, sobre a humanidade. Quando você vê algumas catástrofes acontecendo na humanidade, saiba, querido, que isso é juízo de Deus. Isso é permissão de Deus. Profeta, mas tudo o que acontece de catástrofe na humanidade é juízo de Deus? Não. Nem tudo. Lembre-se que a humanidade, a natureza está fragilizada. O homem assumiu destruindo árvores, destruindo tudo. Essas queimadas e tudo isso que tem acontecido é porque o homem desmatou, querido. O homem tem causado catástrofe na Terra. Então nem todas as catástrofes que acontecem na Terra vêm de Deus, tudo bem? Eu quero deixar bem claro isso para você. Nem todas as catástrofes vêm de Deus. Muitas delas são decorrentes do próprio homem. O próprio homem destruindo a natureza, e a natureza não perdoa. Você sabe, existe uma lei natural na natureza e isso acontece muito, mesmo sem a intervenção do próprio Deus. Tudo bem, queridos? Giovanni Gomes falou aqui, né? O César Cavalcante, heitor da faculdade Bethesda, né? Inclusive a faculdade que eu vou me formar ano que vem, virou pós-tribulacionista. Sim, ele virou pós-tribulacionista, mas infelizmente o pós-tribulacionismo você tem que dar muita cambalhota para você chegar nessa visão pós-tribulacionista, tudo bem? Tem um pastor que eu gosto muito, é um grande teólogo, talvez um dos maiores do Brasil, tá? Eu posso falar aqui sem sombra de dúvida, porque eu conheço a integridade, o que ele ensina, já aprendi muito com ele, chamado Juliano Fraga. É um grande teólogo aqui do Brasil, gente, muito conhecido aqui no Brasil, em debates, inclusive ele engoliu o pastor César Cavalcante no debate sobre pós-tribulacionismo e pré-tribulacionismo. Não é o que eu quero falar aqui agora, mas depois assistam esse debate, que é uma bênção. Juliano Fraga engoliu o César Cavalcante num debate falando sobre pré-tribulacionismo ou pós-tribulacionismo. Para quem está aqui na minha live, que é novo convertido, não entende nada do que eu estou falando aqui, basicamente, querido, o que é o pré-tribulacionismo? O pré-tribulacionismo é quando, no caso, nós, né? Eu sou pré-tribulacionista, eu não acredito que a igreja, a noiva do Cordeiro, nós, a igreja, os servos de Deus, os santos, não passaremos pela grande tribulação. Lembrando que essa tribulação que vai vir na Terra não é a tribulação que nós já estamos passando na Terra, tá? Os cristãos sendo mortos em vários países, né? Como Coreia do Norte, enfim, e vários países que estão matando os cristãos. Não é, querido, não é essa tribulação. A grande tribulação é uma tribulação que vai vir sobre a Terra que não tem e nunca houve jamais uma tribulação como qualquer uma daquela. Tá? Então todos aqueles que passarão pela grande tribulação, você não tem noção, querido. Você não tem noção como será essa grande tribulação. Leia o livro de Apocalipse. Você vai ver como será terrível essa tribulação, essa grande tribulação que virá sobre o mundo inteiro. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui para o conteúdo, né? Para a gente não entrar aqui em temas teológicos, mas você percebe que os anjos de Deus, eles também são enviados por Deus para trazer juízo de Deus na Terra. Então, os anjos de Deus podem sim, né? Punir pessoas, trazer juízo sobre a humanidade, de acordo com as ordens e os mandatos de Deus. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta aqui pontual sobre o que nós estamos falando? Ninguém? Tudo bem? Vocês estão vivos aí? Glória a Deus. Estamos aqui com mais ou menos 300 e poucas pessoas online nas duas plataformas. Tudo bem, gente? Vocês estão conseguindo ouvir aí? Tá claro o ensino? Glória a Deus. Maravilha. Pessoal falando que sim, glória a Deus. Então vamos seguir aqui. Então, querido, quando nós falamos de anjos de Deus, você percebe que eles têm várias finalidades, né? Ele tem a finalidade de proteção, eles têm finalidade de dar ordens, né? Em proclamação do juízo de Deus, ou seja, eles podem trazer juízo na terra. Os anjos também, eles podem entrar em batalhas espirituais para nos proteger, literalmente, né? Você percebe, por exemplo, quando Miguel, né, contendeu ali com Satanás. É claro que eles não entraram numa briga ali, fisicamente falando, espiritualmente, né? Porque os anjos são espírito, né? Mas eles contenderam ali contra o corpo de Moisés, né? Satanás queria pegar o corpo de Moisés depois que ele morreu, mas Miguel ali disse: o Senhor te repreenda. Houve uma certa batalha ali no mundo espiritual, mesmo que dando ordem para que o corpo de Moisés não fosse violado, não fosse tocado. Então, você percebe que as batalhas espirituais, querido, mesmo pessoas, depois da morte, os anjos estão guardando esses corpos. Amém, queridos? Então,
os anjos de Deus estão nos protegendo, estão nos guardando contra os ataques do diabo, contra os ataques de demônios. Mesmo depois da tua morte, querido, o diabo não pode ir lá no teu enterro lá e mexer com o teu corpo, porque o teu corpo está guardado pelos anjos do Senhor. Glória a Deus, isso é uma bênção, né? Olha o cuidado de Deus conosco. Mesmo depois da morte, o Senhor nos guardar os seus santos, guardar os seus escolhidos. Por quê? Por que ele tem que guardar? Um dia, querido, quando o Senhor virá resgatar a noiva dele, quando o Senhor vier buscar a noiva, que somos nós, a igreja, a Bíblia diz que o nosso corpo será transformado em um corpo glorificado. Ou seja, os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, os vivos, a igreja, se encontrará com o Senhor nos ares. Assim a Bíblia nos ensina. Então, o nosso corpo, esse corpo aqui, nós não vamos entrar com esse corpo no reino dos céus. Esse corpo ele será transformado, ele será mudado, ele será transformado em um corpo glorificado, a Bíblia diz, semelhante ao corpo de Cristo. E nós teremos um corpo semelhante ao corpo do nosso Salvador, o nosso Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Tudo bem? Então, você percebe que os anjos, querido, eles têm muitas finalidades. É por isso que os anjos, né, quando a gente fala de anjos na Bíblia, você percebe que durante o governo de Deus, você percebe que os anjos têm milhares e milhares de miríades de anjos. São muitos, mas muitos anjos. Só para você ter ideia, querido, como que os anjos eles são tão reais na nossa vivência diária aqui na Terra. Quando Jesus ele foi expulsar os demônios daqueles 2 gadarenos, dentro daqueles gadarenos tinha 6.000 demônios mais ou menos, que era uma legião de soldados romanos. Quando aquele demônio ele diz, nós somos legião porque somos muitos, existia naqueles homens mais de 6.000 demônios dentro daqueles homens. Talvez você pergunte assim, profeta, para que tanto demônio? Por que tantos demônios acessam as pessoas? Porque, queridos, os demônios eles fecham a vida das pessoas em todas as áreas. Tem demônios que atacam as áreas emocionais, as áreas mentais. Tem demônios que atacam as áreas biológicas, né? Demônios de doenças, enfermidades, demônios que querem destruir o casamento, demônios que querem colocar aquela pessoa debaixo da sarjeta. Tem diversos demônios. Amém, queridos? Glória a Deus. Então esses demônios, esses espíritos imundos que caíram, né, da glória de Deus e hoje não são mais anjos, são demônios. Não são mais anjos do Senhor. São anjos caídos, são demônios, perderam a glória, perderam o brilho, perderam a beleza daquela glória que eles tinham quando eles estavam com Deus no reino dos céus, antes da guerra que houve no céu. Apocalipse capítulo 12 diz que o grande dragão, Satanás, convenceu a terça parte dos anjos, as estrelas, e levou do céu a terça parte dos anjos com ele. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Os anjos, demônios caídos, esses anjos caídos, eles estão atuantes, querido, na nossa vida. Se nós não vigiarmos, eles vão trabalhar em nossa vida nos mínimos detalhes. Eles vão destruir a nossa vida. Se você não for vigilante com o Espírito Santo, como a Bíblia diz, tendo discernimento e usando também o serviço dos anjos para nos proteger, você vai acabar sendo escravo desses demônios. Amém? Eu quero que você entenda isso muito fortemente no teu espírito. Os anjos estão protegendo aqueles que temem a Deus. Aqueles que estão temendo a Deus, são servos de Deus. Tem pessoas que falam assim, não, eu sou filho de Deus. Não, eu tenho anjos que me protegem. Não, eu sou servo do Altíssimo. Será mesmo que você, de fato, é filho de Deus? Porque os filhos de Deus obedecem a Deus. Os filhos de Deus se submetem a Deus. Os filhos de Deus se submetem às leis e aos estatutos de Deus. Nem todos, queridos, que se dizem filhos de Deus são filhos de Deus. Nem todos que acham que estão protegidos por Deus estão protegidos pelos anjos de Deus. Quando você não teme a Deus, quando você não se submete a Deus, quando você não obedece a Deus, quando você não medita na palavra de Deus e submete a ela, você não é filho de Deus e, como consequência, querido, você não tem a proteção de Deus. Você não tem anjos te guardando. Sinto em te falar isso, mas é a verdade da Bíblia. Tem muitas pessoas que estão achando que estão em segurança. A Bíblia diz isso, né? Muitas pessoas, quando ouvirem paz e segurança, aí virá o filho da perdição, o anticristo, e enganará a muitos. Se possível, até mesmo os escolhidos. Até mesmo nós
se não estivermos alinhados a Deus, vamos ser manipulados por esses demônios. Por que, profeta? Porque eles vão fazer sinais e prodígios, queridos. Os demônios colocam doenças e podem tirar doenças. Os demônios colocam enfermidades e podem tirar enfermidades. Você acha que o diabo não tem poder para isso? O que o diabo fez em Jó? Ele não colocou doença na pele de Jó? Você acha que o diabo não pode colocar um câncer e tirar o câncer? Você acha que o diabo não pode colocar um tumor e tirar o tumor? O diabo faz isso o tempo inteiro, querido, no candomblé, na umbanda, na quimbanda, na bruxaria, no luciferianismo. O diabo faz isso o tempo inteiro para manipular as pessoas a ficarem naquilo que ele quer que elas fiquem. Amém? Entenda isso em nome de Jesus. Toma cuidado, né, com as mentiras que você vê aí. Toma cuidado com os falsos profetas que estão se levantando na internet, os falsos pastores, os falsos mestres, os falsos apóstolos. Né? Por quê? Esses homens vão estar na posição ali. Vão se denominar apóstolos e profetas e pastores, mas eles não estão alinhados aos projetos de Deus. Não estão alinhados a Deus, não estão alinhados à palavra de Deus. Eu falei isso aqui com você ontem. Se um homem de Deus não fala pela Bíblia, ele não é homem de Deus. Se aquela pessoa que você escuta não fala pela palavra de Deus, você não pode ouvir essa pessoa, porque ele não fala da palavra. Todas as lives que eu venho aqui para vocês, eu pego a Bíblia e nós comemos a Bíblia juntos, nós mastigamos, ruminamos a palavra de Deus juntos. Toma cuidado, queridos, com pessoas que falam longe da palavra, não falam pela Bíblia, não falam pela palavra, falam daquilo que pensam. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso. Muitas pessoas estão sendo enganadas com doutrinas de demônios, como a Bíblia diz, doutrinas de demônios. O que é doutrina de demônio, profeta? Doutrina de demônio, querido, são doutrinas que não vêm da Bíblia. São doutrinas que as pessoas não olham para a Bíblia para ensinar. Elas ensinam delas mesmas. A Bíblia diz que nos últimos dias se levantariam mestres de si mesmos. Ou seja, as pessoas colocariam na igreja aquelas pessoas que elas querem ouvir. Ou seja, quando eu venho aqui na live e falo para você sobre pecado, sobre arrependimento, sobre como você tem que abrir mão do teu pecado e ter uma vida verdadeira com Deus, de intimidade com Deus, todas as lives que você vem aqui, você já aprendeu. Você não vai vir aqui para ser massageado no teu ego. Você vem à minha live porque você encontrou uma pessoa que prega a Bíblia, prega a verdade. E é por isso que vocês estão aqui. Vocês não estariam aqui se eu não estivesse falando aquilo que vem da palavra. Vocês não estariam aqui verdadeiramente se vocês não estivessem com sede e fome de Bíblia. Com sede e fome de conhecimento da palavra. Amém? Mas, de fato, vocês são aquelas ovelhas do Senhor. Porque tem muitos que vão ouvir, mas não é a voz de Deus, querido. No mundo, amados, nós temos muitas vozes. Nós temos as vozes de demônios, nós temos as vozes de pessoas, nós temos a voz do Espírito Santo. Mas nem toda voz que fala no altar é de Deus, é do Espírito Santo. Nem toda a igreja é verdadeira. Nós temos muitas seitas, heresias no mundo afora. Eu falei várias aqui para vocês, já venho falando para vocês. Muitas igrejas que são seitas, não são igrejas. São manipuladoras da verdade. Elas querem, o propósito é ganhar pessoas, ganhar dinheiro, focar em dinheiro. O foco é enriquecer, é encher os bolsos. Amém, queridos? O meu irmão é novo aqui na live, Matheus Almeida, ele perguntou, profeta, com que você trabalha? Querido, eu trabalho com algumas coisas. Eu trabalho na internet, ensinando pessoas. Eu sou escritor, eu tenho alguns livros que vão ser lançados possivelmente no início do ano. Eu também sou formado em algumas formações que eu tenho. E ano que vem agora, em nome de Jesus, eu vou me formar em teologia pela Faculdade Bethesda. Eu também trabalho com construção civil. Amém? Eu trabalho, então, eu tenho casa de aluguel. Então eu trabalho com construção, faço reboco, contrapiso, eu faço muita coisa, alvenaria. Então eu trabalho com construção. Então eu tenho meu terreno e, inclusive, ano que vem, eu tô para concluir mais 2 casas, né? Eu que faço mesmo, tá, querido? Você me vê aqui, né, arrumado e tal, mas eu fico sujo, tá? Eu vou põe a mão na massa mesmo. E aí eu chamo um pedreiro para trabalhar comigo, coloco um ajudante e eu mando bala na massa. Fazemos toda a parte de contrapiso, colocamos a cerâmica e depois eu alugo a minha casa. Então eu sempre trabalhei com isso, tá? Com construção. Mas eu também sou formado em algumas áreas. Eu sou formado na área de TI, eu tenho uma faculdade de engenharia de dados, tenho faculdade de ciência de dados, sou formado em banco de dados, trabalhei minha vida inteira como TI, tá? Então, eu trabalhei muito na área da tecnologia. Eu mexo muito com tecnologia, eu trabalho com tecnologia, tá?
Então, eu não trabalho só para o Senhor, tá, queridos? Para quem está chegando aqui na live agora e está conhecendo o profeta Lucas Jerônimo, eu não trabalho somente para Deus, tá? Eu trabalho também fora. A minha esposa é formada em pedagogia, formada em RH e também é formada em psicopedagogia. Então, eu e minha esposa, nós estudamos muito ao longo da nossa vida para a gente estar aqui ensinando vocês. Então, você não está aqui ouvindo uma pessoa que chegou na internet e se levantou para falar aquilo que acha, aquilo que pensa. Não, querido. Eu tenho mais de 12, 13 anos de estudo intenso. Tudo bem? Então, eu não me levantei aqui para ensinar algo que eu não sei. Tá? Você já percebeu isso. Eu domino várias áreas do conhecimento. Eu não estou falando aqui que eu sou bom, eu sou o melhor. Eu paguei o preço para isso. Eu estudei muitos anos da minha vida. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Benção demais. Tem alguns comentários ofensivos aqui na live. Querido, eu não vou nem responder você porque você nem merece a minha resposta. Tá? A Bíblia diz para mim me afastar daquele que não está no caminho. Então, eu nem vou me direcionar a palavra a você que me ofendeu aqui. Sabe por quê? Porque aquilo que vem de baixo não me ofende. Você não me ofende, você está ofendendo um profeta do Senhor. Então você vai ter que se ver com Deus naquele grande dia. Então eu não vou nem perder tempo com essas pessoas que me ofendem na internet. Eu já estou acostumado. Eu não ligo, querido, de verdade, eu não ligo para esses comentários. Eu tenho pena. Eu tenho pena. Eu tenho muita pena. Muita pena. O que eu tenho dessas pessoas é um senso de pena. Elas merecem pena. São dignas de pena. Amém? Então eu não vou me direcionar a essas pessoas, tudo bem? O pessoal me perguntou aqui rapidinho, eu trabalhei com o que na área da TI? Eu sou formado em banco de dados, então eu mexo com programação, código SQL, enfim. E eu também sou formado em não somente banco de dados, eu sou formado em engenharia de dados e também sou formado em ciência de dados e inteligência artificial. Eu migrei dessa área para trabalhar um pouco mais com a construção civil e na internet, que é o que eu estou fazendo hoje, né? Aqui vocês sabem que eu trabalho na internet há uns 4 meses, mais ou menos, ensinando pessoas e trabalhando com muitas coisas. Tudo bem, queridos? Então, eu comecei a mexer com Python, quando eu comecei a trabalhar com ciência de dados, né? Eu não trabalhei com ciência de dados, eu peguei um pouquinho da ciência de dados. Então, o meu último registro CLT, que eu trabalhei minha vida inteira CLT, eu estava como analista de inteligência, tá? Eu era pleno, estava indo para sênior já, tá? Então, só para vocês conhecerem um pouquinho quem é o profeta Lucas Jerônimo, minha trajetória, né? Um dia eu vou gravar um vídeo para vocês mostrando para vocês como foi a minha trajetória. Querido, eu fiz tanta coisa ao longo da minha vida. Ó, eu trabalhei na área da TI um bom tempo da minha vida. Eu vou fazer um parênteses aqui rapidinho pra gente voltar pro conteúdo. Tudo bem? Posso falar um pouquinho para vocês? Quem é o profeta Lucas Jerônimo? Vocês querem saber ou quer que eu siga com o conteúdo aqui? Então vamos lá. Resumidamente, eu vou falar resumidamente minha trajetória, como que eu estou aqui. E eu vou seguir com o conteúdo, tudo bem? Bem rapidamente. Querido, eu comecei trabalhando nos Correios. Foi o meu primeiro registro CLT. Isso lá com 17 para 18 anos. 18 anos. Quando eu completei, eu entrei nos Correios. E depois que eu entrei no Correio, é importante que você entenda a minha trajetória, por quê? Preste bem atenção. Você tem que conhecer quem é a pessoa que você ouve. Você tem que conhecer quem é a pessoa que você ouve. Você não pode ouvir qualquer pessoa. Tem muita gente que levanta na internet para ganhar dinheiro na internet. Querido, eu não preciso do dinheiro da internet, tá? Vou deixar bem claro para vocês. Eu tenho casa de aluguel, eu trabalho muito, eu posso fazer freelance na área da TI. O último salário que eu ganhava era um alto salário. Eu não preciso de dinheiro da internet, tá? Só deixando claro para vocês. Mas vocês precisam conhecer quem é a pessoa que vocês ouvem. Sabe qual que é o problema de muitas pessoas na internet? Elas escutam pessoas que elas não conhecem. Elas não sabem a trajetória, não sabem o que essa pessoa fez, o que ela faz, se ela é uma trambiqueira, se ela ganha dinheiro ilícito. Né? Entenda a minha vida para você conhecer um pouco de mim. Né? O apóstolo Paulo trabalhava com tendas, então é importante quem você escuta na internet. É importante você saber como que é a vida da pessoa que você escuta na internet. Tudo bem? Aquela pessoa que te alimenta, que te ensina. Resumidamente, presta bem atenção. Eu comecei trabalhando nos Correios, eu não tinha formação. Quando eu comecei a trabalhar nos Correios, eu entrei na faculdade a primeira faculdade que eu entrei foi de engenharia civil. Eu sempre gostei muito da engenharia civil. Quando eu entrei na engenharia civil, eu não gostei da faculdade, porque os primeiros 2 anos para quem entra na faculdade de engenharia civil é somente cálculo, né? Se tem algum engenheiro aqui na minha live,
você sabe que os primeiros 2 anos da faculdade de engenharia é só cálculo. E eu não gosto muito de matemática em si. Eu gosto muito de fazer análise, enfim, probabilidade, mas eu não gosto de matemática em si. Então, eu tranquei a faculdade. Presta bem atenção. Queridos, quem está perguntando aí como pode me seguir, é só clicar num botão que tem na tua tela escrito seguir, tá bom? Aí você pode acompanhar os meus conteúdos. Deixa eu seguir aqui rapidinho, que eu não quero focar nisso, eu quero seguir com o conteúdo. Então, eu entrei na faculdade de engenharia. Não gostei da faculdade de engenharia. E aí, eu comecei a gostar muito do direito, né? E aí, eu fui para o direito. E fiz 2 anos e meio de faculdade de direito. Eu comecei a trabalhar com um advogado no escritório de advocacia. Eu tinha 2 anos e meio de faculdade quando eu comecei a trabalhar com ele. E eu comecei a perceber que não era o que eu queria fazer o resto da minha vida. Então, eu trabalhei 1 ano no escritório de advocacia, estudei 2 anos e meio, eu fiz 6 meses de engenharia, depois eu fiz mais 2 anos e meio de faculdade de direito, e eu tranquei a faculdade porque eu não gostava de trabalhar com aquilo. Eu não queria ficar fazendo processo toda a minha vida, sabe? Pegar ali, fazer o processo, enfim, não era o que eu queria trabalhar na minha vida. Detalhe, eu nunca deixei de gostar da construção civil. Nesse caso, eu tranquei a faculdade de Direito e saí da área do Direito. E eu fui para a área da Psicologia e fiz 2 anos e meio de Psicologia. Tá trancada a minha faculdade hoje, tá? De Psicologia. Porque eu gosto muito da mente humana, eu gosto muito de estudar a mente humana, até porque eu aconselho pessoas, né? Eu sou mentor de pessoas, eu pastoreio pessoas em São Paulo, eu também sou pastor aqui, eu pastorei uma igreja aqui em São Paulo. Então eu tenho várias atividades. E eu entrei para a faculdade de Psicologia. Fiz 2 anos e meio de Psicologia, né? Peguei todas as linhas teológicas, né? O behaviorismo, peguei a psicanálise, enfim, estudei muitas pessoas, o comportamental, enfim. E tive que trancar minha faculdade, por quê? Porque a faculdade de Psicologia não pagava muito bem. Então, por mais que eu gostava da faculdade, não era uma faculdade que enchia os meus olhos financeiramente. Ou seja, eu precisava trabalhar em algo que me desse dinheiro, que me desse uma melhor qualidade de vida, né? Então, hoje em dia mudou, né? Claro, a psicologia desenvolveu, enfim, tem várias áreas, você pode trabalhar em muitos âmbitos, você pode abrir tua clínica, você pode trabalhar na internet, né? Dando consultoria na internet, enfim. Mas naquela época não era tão visto, né? Um psicólogo ganhava R$2.000, R$2.000 era o máximo, era o teto ali. Inclusive, eu trabalhei 3 anos e meio no Hospital Sírio-Libanês, 3 anos no Hospital Sírio-Libanês, e eu encontrei muitos psicólogos lá, e o salário deles, no máximo, não passavam de R$3.000. Então, eu não gostei muito dessa média, né? A faixa etária salarial do psicólogo. E o que eu fiz? Eu migrei, eu sempre gostava de tecnologia, eu sempre mexi com tecnologia, computador. Eu falei, já que a tecnologia paga bem, eu vou para a tecnologia, me mantenho na tecnologia e eu vou estudando outras coisas ao longo da minha vida, né? E entrei na faculdade de TI com meus 25 anos, eu acho. Mais ou menos, 25 anos. Com 25 anos, eu entrei na faculdade e aí eu fiz a faculdade de tecnologia no banco de dados, né? Eu fiz banco de dados, 2 anos e meio, depois eu fiz mais 2 faculdades de 1 ano e meio mais ou menos cada uma. Então, totalizando a área da TI, eu tenho mais ou menos 5 anos de estudo, né? Tá aqui até minhas formações aqui, ó, banco de dados, ciência de dados, inteligência artificial e engenharia de dados. Então, eu fiz essas formações ao longo da minha trajetória, só que aí, nesse meio tempo, Deus me chamou ao ministério. Eu tô aqui, gente, resumindo muito minha história, tá? Porque se eu for contar aqui, vai dar um livro aí de 500 páginas. E o que eu fiz? Deus começou a me chamar para o ministério. Quando eu abri a minha primeira empresa, que foi uma empresa na verdade, a minha segunda empresa. A minha primeira empresa, eu também sou... Para quem não sabe aí, gente, vocês vão dar risada, né? Vocês estão dando risada aí, eu acho. Esse cara fez tudo na vida, né? Mas é a verdade. Eu não tô aqui mentindo, eu tô falando a verdade, tá? Depois, um dia vocês vão conhecer minha esposa ficou maluca já com a minha trajetória. E eu fiz um curso de extensão de adestramento de cães. Eu também sou adestrador profissional de cães. Então, se eu pegar um cachorro hoje, eu adestro ele, deixo ele educado e adestrado. E eu abri a minha primeira empresa, né, de adestramento de cães. Então, eu tinha muitos clientes, principalmente na cidade de Diadema. Então, em Diadema, eu tinha vários clientes, né? Eu cobrava um valor ali e foi a minha primeira empresa. Como consequência, eu não gostei muito de trabalhar com adestramento de cães, porque demorava muito tempo, demandava um tempo específico e eu queria ganhar dinheiro mais rápido, né? Essa era a minha vontade, né, queridos? A gente tem que buscar progressão, amém? Você não pode se limitar no seu salário, amém, amados? Existem outras formas
de você ganhar dinheiro. E aí, eu fechei a minha empresa, deixei os meus clientes, saí dali e fui para a área da alimentação. Então, eu fiz um curso de extensão e me tornei sushi man profissional. Tanto que hoje eu faço comida japonesa aqui em casa, faço evento aqui para pastores. Vira e mexe, tem uns pastores amigos meus que a gente fecha um evento e eu faço comida japonesa para todo mundo ali, os pastores e tudo. É mais uma qualidade, né? Então, quando eu quero comer comida japonesa, eu vou ali, compro uma peça de salmão, vou lá e faço minha comida japonesa, enfim. Eu sei fazer do zero. Eu me tornei profissional nisso e abri meu restaurante de comida japonesa. Amém? Então, eu fiquei 3 anos com o meu restaurante, inclusive eu fechei ele agora em janeiro. Eu vendi o meu restaurante em janeiro, justamente para trabalhar só para o reino de Deus. Então, queridos, basicamente, essa foi minha trajetória acadêmica. Então, eu tenho conhecimento em muitas áreas. Fora isso, eu estudei também saúde, eu tenho um conhecimento muito profundo na área da saúde e nutrição, né? Onde eu fui estudando ali muito tempo. E depois eu foquei mais agora, eu estou focado nesse ano inteiro, né? Mais a Deus, ao reino de Deus, a igreja que Deus confiou na minha mão. Então hoje eu me mantenho mais com as minhas casas de aluguel, né? Que eu também sou investidor, eu também invisto em terrenos, desde bem cedo, querido, eu invisto em terreno, tá? Eu sempre tive uma mentalidade de investidor. Já trabalhei como day trader, já trabalhei no mercado financeiro como investidor. Querido, de verdade, se eu for falar aqui a minha vida, de verdade, se eu for falar a minha vida aqui, é muita coisa, tá? Eu fui day trader, trabalhei no mercado financeiro fazendo scalper, fazendo o day trade mesmo ali, que é você entrar e sair do mercado financeiro. Gente, eu fiz muita coisa ao longo da minha vida, tá? Então hoje, eu aquietei, né, o bumbum na cadeira e falei, eu vou trabalhar para o Senhor, eu vou trabalhar só para o reino de Deus. E Deus me chamou, né, como profeta para ensinar pessoas a ouvirem a voz de Deus, para ensinar pessoas a se conectar com Deus. E hoje, querido, Deus me usa muito, eu sou chamado para pregar em vários lugares. Eu não cobro para pregar, tá? Eu não cobro 1 centavo para pregar, eu nunca cobrei. Eu acho isso condenável diante de Deus. Então, eu sou chamado para pregar em várias igrejas, dou treinamento para muitas igrejas, ensino muitas pessoas a ouvirem a voz de Deus, dou treinamento no ministério profético, montando comunidades proféticas. Então, querido, é muita coisa, né? E hoje eu trabalho mais como? Eu trabalho como pastor de uma igreja, eu sou pastor presidente e fundador da Êxodo Church, aqui em São Paulo, na Zona Sul. É uma igreja muito bênção, uma igreja abençoada, onde nós pregamos a palavra de Deus. É uma igreja muito amorosa, vivemos o amor de Deus mesmo. E hoje eu estou pastoreando, eu não recebo o salário da igreja, tá? Deixando bem claro para vocês, eu tenho minha fonte de renda junto com a minha esposa, então eu não preciso de salário da igreja. Todo o valor que entra na igreja, muitas pessoas até aqui eu vi que ofertaram na igreja, contribuíram lá na igreja de alguma forma. Todas as contribuições que vocês ofertaram lá na igreja, no Pix da igreja, é revertido para a igreja, tudo bem, queridos? Isso não vem para minha conta bancária. Se você que tiver dúvida, vem aqui na igreja, abra a conta aqui, veja se tem algum Pix para minha conta. Não tem. Eu não recebo o salário da igreja, tudo bem? Eu faço esse serviço a Deus voluntariamente, como o apóstolo Paulo fazia, trabalhando com tendas para manter ele e não sobrecarregar a igreja. Até porque a igreja é pequena, nós pagamos aluguel e temos um monte de coisa para fazer. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Então hoje é isso. Hoje eu trabalho com isso, eu tenho minhas casas de aluguel, a minha esposa é professora também, vai trabalhar para a prefeitura agora, graças a Deus ela passou ali, ela foi chamada para trabalhar na prefeitura, então nós temos a nossa fonte de renda, querido, eu não preciso ganhar dinheiro da igreja, eu não preciso, enfim, eu não preciso disso, tá? Então você que está me ouvindo aqui na live, você que está me ouvindo aqui me acompanhando, saiba disso, eu não dependo do dinheiro de igreja, tá? Eu não dependo de dinheiro de Pix, é por isso que você nunca vai ver eu aqui na live pedindo dinheiro para você. Quando você vem aqui e oferta na minha vida, e contribui, manda alguma rosa, alguma coisa, você já percebeu que eu nunca pedi nada aqui pra você. E nunca vou pedir, até porque eu não preciso disso, tudo bem? Eu sou escritor, meus livros vão sair ano que vem, meus cursos vão sair ano que vem. Então, querido, eu não preciso, tá, de dinheiro da igreja, tá? Você não vai ver aqui eu pedindo dinheiro pra você na live. Faça um Pix por revelação. Se Deus me enviar a revelar algo pra tua vida, Ele vai me usar, Ele vai me tomar em revelação, eu vou entregar aquilo pra você, e isso é de graça. Amém? É Deus que usa. Tudo bem, queridos? Então, basicamente, querido, aqui eu resumi a minha vida, a minha trajetória para vocês aqui. Eu tenho 32 anos e olha o tanto de coisa que eu já fiz em toda a minha vida. Use minha vida, querido, também como uma forma de inspiração para sua vida, né? Tem muitas pessoas que se acomodam, não querem estudar, não querem buscar, não querem crescer. Usa a minha vida como uma fonte de inspiração para sua vida, né? Como o apóstolo Paulo dizia, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo.
Vai pra cima, querido, vença na vida. Não aceite a situação que você tá, sempre você pode progredir e ir a um nível muito mais profundo naquilo que você tem. Amém, queridos? Glória a Deus. Então aqui, tudo bem, queridos? Eu tentei resumir aqui em 10 minutos toda a minha trajetória, toda a minha história, fora as minhas experiências. Eu já trabalhei com produção, já trabalhei como pintor. Gente, olha, de verdade. Nesse meio tempo, eu tirei o meu visto americano. Eu ia para os Estados Unidos, abri meu sushi lá, meu restaurante de comida japonesa lá. Eu tenho um visto americano, eu posso sair hoje do Brasil e para os Estados Unidos se eu quiser. Eu não vou fazer isso porque tem uma promessa para mim no Brasil. Mas o meu objetivo não era ficar no Brasil. O meu objetivo era ter o English, né? Falar inglês e ir para os Estados Unidos. Eu e minha esposa, nós temos o visto americano e eu queria muito ir para lá na época, né? 2019. Mas Deus fechou a fronteira dos Estados Unidos pelo Trump e eu não consegui entrar nos Estados Unidos, tá, gente? Eu não consegui. Então, para você ver o tanto de coisa que eu fiz ao longo da minha vida, gente, foi muitas coisas, tá? E eu tô resumindo aqui, enxugando muita coisa. Use isso como uma fonte de combustível para a tua vida, para você crescer, amado. Para você buscar conhecimento, para você buscar crescer na vida. E detalhe, ano que vem eu concluo minha faculdade de teologia e vou iniciar minha faculdade de naturopatia. Para quem não sabe disso, o que é um naturopata? O que é um terapeuta naturopata? Ele cura enfermidades, ele cura doenças com a farmácia de Deus. Então eu vou poder não receitar, né? Não existe um receituário para quem é terapeuta, mas eu posso dar conselhos terapêuticos para pessoas se curar. Doenças como câncer, tumores, pedras no rim, enfim, um monte de doença que eu vou poder aconselhar pessoas com a alimentação e curar essas pessoas por meio da farmácia de Deus, que são as plantas medicinais, a aromaterapia, a fitoterapia, enfim. Então é uma das minhas formações que eu quero fazer ano que vem também, se Deus me permitir. Então, queridos, é só para você entender, né, que muitas pessoas elas poderiam ganhar tanto conhecimento ao longo da vida delas, mas por falta de sabedoria, por falta de conhecimento, as pessoas acabam perecendo, né? Você acaba não progredindo porque você não quer crescer, você não quer ir para cima, você não quer vencer. Tudo que eu estudei, querido, ao longo da minha vida, eu não me formei em psicologia, mas eu tenho um conhecimento muito profundo em psicologia. Você já percebeu isso? Eu não concluí minha faculdade de Direito, mas eu tenho um conhecimento muito profundo em Direito. Os meus contratos que eu faço aqui de aluguel e tudo, é eu que faço, querido. Eu não dependo de um advogado para pagar R$1.000 para ele fazer o contrato para mim. Eu faço meus contratos, eu sei ler cláusulas, eu sei me amparar pelo vade-mecum, né, pelas leis civis, pelas leis jurídicas, né, o juridiquês aí, né, eu sei me pautar, porque eu estudei, tá? Então, quando nós temos conhecimento, o conhecimento ele nos leva a um nível muito profundo com Deus. Não só com Deus, mas também profissional. Não só profissional, mas também familiar. Não só familiar, mas também espiritualmente falando. Amém? Tudo bem, queridos? Deu para entender aqui? Eu vou parar de falar aqui, eu vou voltar para o conteúdo, senão a gente vai aqui até amanhã falando um pouco da minha vida. Eu prometo que eu vou gravar um vídeo no YouTube para vocês. Esse vídeo vai dar 1 hora, 2 horas. Quem é o profeta Lucas Jerônimo? Quem que é esse cara aí que trabalha para o Senhor, mas já fez tantas coisas? Então, eu quero poder gravar um vídeo para vocês conhecerem minha vida ali. Nesse vídeo eu quero que minha esposa esteja, eu quero apresentar meus filhos para vocês. Meus filhos, eu vou ver se eu consigo amanhã, na live da manhã, apresentar meus filhos para vocês, tudo bem? Eu tenho um filho de 2 aninhos, vai fazer 2 aninhos agora em fevereiro, e eu tenho uma filhinha de 4 aninhos, e uma esposa linda, maravilhosa, da qual eu estou com ela há 9 anos. 12 anos de relacionamento, mais 9 anos de casamento. Inclusive, nós aconselhamos casais, damos mentoria para casais, fazemos aconselhamento de casais, já salvamos pela palavra de Deus e pelo conhecimento da sabedoria tantos casamentos, querido, você não tem noção. Quantos casamentos nós salvamos? Por meio do aconselhamento e do conhecimento, porque tudo aquilo que Deus tem nos dado, né, o conhecimento, a sabedoria, nós divulgamos, nós abençoamos outras pessoas. Vários casais que estavam na lama, já com divórcio, pessoas que já estavam com divórcio, nós alcançamos e salvamos esse casamento com a palavra de Deus, com o conhecimento do Espírito Santo e com a experiência. Tudo bem? Tudo bem, queridos? Então é isso. Eu vou parar por aqui e vou voltar para o conteúdo. Tudo bem, queridos? Já estendemos aqui uns 15 minutos falando um pouquinho da minha vida. Mas eu quero estender aqui também com o conteúdo que eu queria falar para vocês. Eu queria que você que está aí comigo, eu quero que você entenda uma coisa. Tudo bem, queridos? Vou voltar para o casamento, tudo bem? O casamento, ó. Vou voltar aqui para o conteúdo, tudo bem? Show de bola? Deu para aprender um pouquinho aí?
Deu para entender um pouquinho quem que é essa pessoa que está falando com vocês aqui? Sim? Não? Maravilha. Então você está aqui, de certa forma, seguindo uma pessoa que você conhece um pouco da vida dela, tá? Então, saiba aqui que você vai aprender muito comigo, tem muita coisa que eu tenho para te ensinar, muita coisa que eu tenho para trazer para vocês de conteúdo maravilhoso sobre casamento, sobre relacionamento, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre os frutos, sobre os dons, tanta coisa que eu quero ensinar vocês. A única coisa que eu vou pedir para vocês é que vocês continuem aprendendo, que vocês continuem aperfeiçoando, praticando tudo que eu tenho ensinado para vocês à luz da palavra de Deus. Tudo bem? Vamos seguir aqui então em nome de Jesus. Eu quero falar para vocês como que nós temos no mundo espiritual, existe no mundo espiritual leis espirituais. Anota aí, querido. Eu vou pegar um exemplo para vocês, nós falamos aqui um pouco do jurídico. Vamos pegar o jurídico aqui como exemplo. Deus, ele é um juiz. Ele está julgando. Ele julga e ele julga com justiça. Só que nós temos também um advogado, que é Jesus, na verdade dois. A Bíblia diz que nós temos dois advogados, né? É o Espírito Santo e Jesus. Eles são nossos advogados de defesa. Quando você peca, quando você erra com Deus, Jesus ele vem quando você se arrepende e ele lava os teus pecados com o que ele fez naquela cruz do Calvário. Aquilo que ele fez na cruz, ele alcançou você pelo sacrifício dele. E você hoje só tem perdão dos teus pecados porque Jesus alcançou você naquela cruz do Calvário. Tudo bem? Quando ele fez isso, existem leis, querido, espirituais. Quando Deus criou a humanidade, ele fez a humanidade com leis espirituais. Assim como hoje, para que exista uma sociedade equilibrada, uma sociedade que tenha regras e possa viver em sociedade, Deus também fez assim. Existem leis espirituais que são imutáveis. Deixa eu te dar um exemplo. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Vou pegar esse exemplo aqui. Todo mundo tá vendo esse livro aqui? Esse livro aqui, inclusive, é muito bom. Homens ao Máximo. Recomendo que todo homem leia esse livro. Se eu pegar esse livro e eu soltar ele aqui, ele nunca vai subir. Por que ele nunca vai subir? Porque existe uma lei chamada Lei da Gravidade. Profeta, o que é a Lei da Gravidade? A Lei da Gravidade, querido, basicamente é uma força motriz que empurra tudo para o centro da Terra. Tá? Isso é a Lei da Gravidade. Ou seja, tudo o que acontece, a gravidade, né? Essa lei joga tudo para o centro da Terra. Então tudo que você jogar para cima vai descer para baixo. Nunca vai ser ao contrário, a menos que você vá para outra lei espiritual da gravidade, que é a lei lá da atmosfera, né? A lei ali atmosférica, onde não existe, né, o ar atmosférico que nós entendemos aqui, e é por isso que as pessoas flutuam. Não tem essa força da gravidade jogando para o centro da Terra. Por que eu estou te dando exemplo dessa lei da gravidade? Porque as leis espirituais também funcionam, querido, como leis físicas. Aprenda aí, você que está anotando aí, você que está com o teu caderninho, anote aí. Nós temos 3 tipos de leis no cosmos, na vida. Anota aí. Nós temos 3 tipos de leis. Quando nós falamos sobre o mundo espiritual, nós estamos falando primeiramente das leis de Deus. Nós vamos falar sobre isso. Profeta, quais são as outras 2 leis? A lei humana e a outra lei são as leis físicas. Por exemplo, a lei de Newton, as leis que Darwin colocou, as leis da gravidade, as leis físicas. Por exemplo, tem várias leis físicas. Deixa eu te dar uma outra lei física. A lei física chamada, se não me falha a memória, é a centrífuga, né? A força centrífuga. O que significa isso? É uma força que existe algo por trás que gera energia. Existe uma força também que se você pegar, por exemplo, um objeto e girar ele, né? Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Vou dar um exemplo. Quando você pega uma bolinha de gude, coloca dentro de um copo e você gira a bolinha de gude, ela não vai parar no fundo. Por quê? Porque existe uma lei centrífuga que está jogando ela para os cantos. Então, há uma diferença da lei da gravidade e essa lei centrífuga que está fazendo a bolinha ficar girando em volta do copo. Como consequência, a força que está sendo empenhada quando você gira aquela bolinha dentro do copo é mais forte do que a lei da gravidade. Como consequência, essa lei quebra uma lei maior que é a lei da gravidade. Tudo bem? Que tá dando para entender aqui, querido? Existem leis físicas. Os 3 tipos de lei. Física, que é essas que eu dei o exemplo. As leis humanas. Vamos falar das leis humanas. As leis humanas, querido, é as leis que nós temos hoje. Ou seja, você tem as leis civis, você tem as leis jurídicas, né? Você tem leis dos 3 poderes, né? O executivo, o judiciário. Meu Deus, qual que é o outro poder?
executivo, judiciário, esqueci do outro. Faz tempo que eu não estudo sobre isso. Quem souber aqui, puder escrever aqui, pode falar aqui em nome de Jesus. Mas as leis humanas que emanam desses três, a lei legislativa, obrigado, exatamente. O executivo, o legislativo e o... acabei de falar, fugiu aqui. Legislativo, executivo e o poder judiciário, correto? É isso? Maravilha. Vamos lá então. Assim como as leis, querido, presta bem atenção, assim como as leis humanas, que nós temos leis que regem a nossa sociedade, assim também é as leis espirituais. Existem leis que são mais fortes que outras leis. Amém? Obrigado, Nívia. Executivo, legislativo e judiciário. Exatamente isso. Eu tinha esquecido aí do legislativo, né? É exatamente isso. Eu faço um sistema de memória, até ensinando vocês. Anota isso aí, ó. ELJ. ELJ. E aí você imagina três coisas com ELJ. Então você imagina um elefante, um L você imagina uma laranja, e o J você imagina um jacaré. Aí você imagina um elefante, um jacaré com uma laranja na boca. Nunca mais você esquece desses três poderes. O elefante corresponde ao executivo, o legislativo corresponde à laranja e o judiciário corresponde ao jacaré. Aí você mistura essas três figuras, nunca mais você esquece. É uma dica de memorização para vocês também aprenderem aqui. Eu uso muito isso quando eu estou estudando, tá? É uma dica para vocês. Então, nós temos aqui, queridos, três tipos de leis. A lei espiritual é muito similar à lei física. Por que é muito similar à lei física? Porque a lei física, você não muda ela. Você não tem como mudar essa lei física. Você não tem o que você fazer. Nunca um objeto vai subir. Assim é as leis espirituais. Você nunca pode quebrar as leis espirituais. Quando você quebra a lei espiritual, a lei te quebra. Anota essa frase aí, você que está anotando aí comigo, aprendendo. Quando você quebra um princípio de Deus. Profeta, o que é um princípio? É uma lei espiritual. Quando você quebra um princípio da palavra de Deus, como consequência, você se quebra. Porque é a mesma coisa de você jogar um bloco para cima e esperar que ele não caia na tua cabeça. Quando você quebra uma lei espiritual, essa lei te quebra. O bloco cai na tua cabeça. Deixa eu te dar um exemplo de leis espirituais. Amar o teu irmão é uma lei espiritual. Você tem que amar o teu próximo como você ama a ti mesmo. Como você pode amar o teu irmão? Como você pode dizer que ama a Deus, que você não vê, e não pode amar o teu irmão que você vê? É uma lei espiritual. Eu tenho que amar o meu irmão. Outra lei espiritual, eu tenho que amar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. São leis espirituais. Outra lei, obrigado, Michele, a falta do perdão. É um princípio, eu tenho que perdoar o meu irmão. Por quê? Se eu não perdoar o meu irmão, essa lei espiritual vai ser quebrada. Os demônios vão acessar a minha vida por meio das leis que eu quebrei. Tudo bem, amados? Então entenda, as leis espirituais, os princípios de Deus, não podem ser quebrados. Não podem ser quebrados. As leis físicas também não podem ser quebradas. Você não consegue manipular as leis físicas. Mas as leis humanas, sim. Deixa eu te dar um exemplo como que as leis humanas são falhas. Muitas pessoas foram julgadas num tribunal injustamente e foram presas injustamente. E muitas pessoas que deveriam estar presas estão soltas. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês que vocês vão entender e vão dar risada aí. Ó, né? Não vou falar nem o nome aqui que você já sabe quem que é. Quem que é esse que deveria estar preso? Olha aqui, ó. Vou dar uma dica, os 9 dedos, né? 9 dedos. Mas não quero falar aqui de política, tá? Não quero falar de política. Para quem entendeu aí, meio conhecimento aí, meio gesto basta. Não é meia palavra, né? Meio gesto basta para quem deveria estar atrás das grades hoje. Mas eu quero que você entenda uma coisa. As leis humanas, elas são falhas. As leis humanas são falhas. Mas as leis físicas e as leis espirituais não podem ser falhas. Elas não erram, elas não falham. Profeta, por que você está me ensinando isso? Preste bem atenção, amado. Isso aqui é muito importante para você. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Isso aqui você não vai encontrar em qualquer lugar na internet, amado. Você não vai encontrar isso aqui em qualquer lugar. As leis espirituais, elas regem o mundo espiritual. E se você não aprender a andar debaixo das leis espirituais, você vai ser escravo das leis espirituais. Os demônios conhecem ou não conhecem as leis espirituais? Os limites que Deus deu à terra. Os limites que Deus deu para as leis espirituais.
Você acha que o diabo não conhece as leis espirituais, querido? Querido, o diabo conhece todas as leis espirituais. Todas. Quer que eu te provo na Bíblia? A Bíblia diz assim, que quando o diabo foi tentar Jesus no deserto, ele disse assim, ó, transforma essas pedras em pães. Transforma essas pedras em pães. Porque você não pode passar fome, você é filho de Deus. O diabo sabia que Jesus tinha o poder para transformar aquelas pedras em pães. E Jesus ele disse algo muito poderoso, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Isso significa, querido, que existe uma lei espiritual muito maior do que a lei humana de alimentação, mas uma lei de um alimento espiritual que sai da boca de Deus. Em outras palavras, é a Bíblia, a palavra de Deus. Outra lei espiritual. Outra lei espiritual. A Bíblia diz que aqueles que temem a Deus, os anjos estão ao seu redor, os guardando e os livrando de todo mal. A Bíblia diz isso. Ou seja, quando eu temo a Deus, quando eu respeito a Deus, eu estou guardado pelos anjos do Senhor. Ao passo, e em contrapartida, aquele que não está temendo a Deus e respeitando a Deus, ele não tem os guardiões ao lado dele, que são os anjos do Senhor. Tá dando para entender, querido, que o mundo espiritual ele é regido por leis espirituais. O mundo espiritual ele é regido por leis espirituais, por regras, por leis que o próprio Deus fixou para que nós nos submetamos a essas leis. Obedeçamos a essas leis. Nos submetemos a elas. O problema é quando nós queremos sair das leis de Deus. O problema é quando nós queremos sair do mundo espiritual. O problema é quando eu e você queremos fazer algo que está fora das leis de Deus. Lembra do bloco? O bloco vai cair na sua cabeça. Você não pode, querido, passar pelas leis de Deus sem sofrer retaliação, sem sofrer consequências de passar por cima da lei de Deus. Todo aquele que desobedece a Deus e passa por cima das leis de Deus, ele cai na própria ganância, soberba e autossuficiência. Amém? Tudo bem até aqui? Então você aprendeu hoje na live que nós temos 3 tipos de leis: as leis espirituais, as leis físicas e as leis humanas. Qual das 3 leis é as únicas leis que são falíveis? Responde aqui para mim. Qual das 3 leis é a única lei que é falível? Perfeito. A única lei que é falível é a lei humana. Tudo bem? As outras 2 leis não podem ser falidas. Por quê? Não há como você manipular elas, sofrer uma mutação. Tudo bem? Então, querido, você precisa aprender sobre o mundo espiritual para que você possa viver espiritualmente. Você precisa aprender como que o mundo espiritual funciona, como que as leis espirituais funcionam, o que que a Bíblia diz sobre o mundo espiritual. Querido, eu comecei a andar com Deus de uma maneira tão profunda e tão íntima, à medida que eu comecei a aprender o mundo espiritual, como que o mundo espiritual funcionava. Eu comecei a ler a Bíblia. Querido, eu já li a Bíblia muitas vezes, inteira, de capa a capa. Eu já perdi as contas, eu não sei quantas vezes eu li já a Bíblia inteira. Eu não sei quantas vezes mais, eu perdi as contas. Mas por que eu tô te falando isso? Porque todas as vezes que eu li a Bíblia, às vezes eu li a Bíblia para entender um tema específico. Por exemplo, eu lia a Bíblia inteira para saber sobre o mundo espiritual. Eu lia a Bíblia inteira para entender como que era a atuação dos profetas ao longo da Bíblia. Eu lia a Bíblia inteira para saber como que era o poder de Deus e quando homens e mulheres manipulavam o poder de Deus. Como eles faziam? Como que era a forma que eles faziam? O que é que eles faziam para que eles pudessem ter o poder de Deus? Ou seja, eu li a Bíblia em várias óticas e temas diferentes para que eu pudesse ter um aprofundamento teológico na Bíblia. Amém, amados? Eu quero que você entenda, querido, que você precisa meditar na palavra para que você possa compreender a palavra de Deus. Você precisa ler e meditar na palavra para que você possa entender as leis espirituais. Querido, tem tantas leis espirituais na palavra de Deus que você não tem noção. Tantas leis. Deixa eu te dar um outro exemplo. Aquele que planta, colhe. Quando você semeia, quando você oferta na casa de Deus, eu não estou falando de dízimos, tá? Dízimos não é para a igreja. Isso foi abolido por Jesus, tudo bem? Não estou falando de dízimos aqui.
Eu estou falando de ofertas, contribuições. Profeta, o que é uma oferta? Querido, uma oferta é o que você oferece. Isso é uma oferta. O que é uma contribuição? É a maneira que você contribui. Não importa a maneira que você vai contribuir com Deus. Seja com dinheiro, seja com uma roupa, seja com uma cesta básica, não importa. Você tem que contribuir, por quê? Aquele que semeia pouco, colhe pouco. E aquele que semeia com fartura, colhe com fartura. 2 Coríntios, capítulo 9. Amém? Tudo bem? Ou seja, isso é uma lei espiritual. Tem pessoas que não prosperam porque não ofertam a Deus. Não contribuem em nada. Querido, você não precisa trazer a tua oferta à igreja. A igreja somos nós. Você pode ofertar na vida de um irmão. Você pode pegar ali um valor que Deus tocar no teu coração para ofertar na vida de alguém. Você pode, vamos supor que uma pessoa você viu ali, ela está passando dificuldade em casa. Vá lá no açougue, compre 1 quilo de carne, 2 quilos de carne e oferte na vida dela. É uma forma de você ofertar a Deus. A Bíblia diz que tudo o que você faz aos meus pequeninos, tudo o que vocês fazem aos meus pequeninos, vocês fazem a mim. Então não é aonde você vai ofertar, você tem que contribuir de alguma forma. Amém, queridos? Tem muitas pessoas aqui na live que falaram assim, profeta, eu quero ofertar na igreja que você pastoreia, eu quero ajudar a igreja, porque nós estamos pagando o terreno da igreja agora. Gente, é um absurdo o valor que nós pagamos aqui. Nós pagamos aluguel e ainda nós pagamos o terreno da igreja. Eu consegui negociar lá com o dono do terreno para pagar R$1.000 por mês. Ele conseguiu fazer isso por mim. Só que para nós, que somos uma igreja ainda pequena, com 50, 70 pessoas, nem todo mundo contribui. Nem todo mundo contribui de alguma forma. Então a gente sempre passa diversas vezes ali um aperto financeiro. Deus nunca deixou faltar, mas às vezes a gente passa alguns apertos financeiros. E muitas pessoas aqui que me seguem e têm aprendido comigo, o próprio Deus tocou no coração delas, e elas falam assim, profeta, eu vou lá no Instagram da igreja e eu quero ofertar na igreja, eu quero abençoar a igreja. Querido, se você quiser fazer isso, faça. Se você não quiser fazer também, não faça. Você faz se você quiser. Amém? Você contribui se você quiser. Você não é obrigado a fazer nada. Se você for tocado por Deus e quiser abençoar a igreja que eu pastoreio hoje, você pode abençoar. Profeta, eu não quero abençoar. Tá bom, querido, guarda o teu dinheiro. Tudo bem? Você não precisa ofertar se você não quiser. Você oferta se Deus tocar no teu coração. Se o Espírito Santo tocar no teu coração. Se ele tocar, contribua. Oferte. Amém? Só toma cuidado com a avareza. A avareza é pecado. Tudo bem, queridos? A Bíblia diz lá em Apocalipse que os avarentos não entrarão no reino dos céus. Então, se você é uma pessoa avarenta, não contribui com nada, não ajuda em nada, você está em pecado. Amém, queridos? Tudo bem? Entenda o equilíbrio. Lembre-se, tudo no reino de Deus tem equilíbrio. O Espírito Santo ele trabalha com ordem e decência. Não tem falta de equilíbrio no reino de Deus. Tudo que é feito no reino de Deus é por equilíbrio. Deus nunca vai pedir para você tirar metade do teu salário para dar na igreja. Não, isso não existe. Você acha que Deus quer que você faça isso? É claro que não, querido. Deus quer que você pegue uma parcela da tua renda e você oferte com sabedoria. Se você é uma pessoa que está passando aperto financeiro, querido, não pegue o teu dinheiro para dar na igreja. Pague tuas contas. Não tire da boca do teu filho para trazer para a igreja. Mas se você tem uma vida estável financeiramente, abençoe a casa de Deus. Ajude a casa do Senhor. Lembre-se que Jesus parou de frente para o ofertório e ele ficou analisando todo mundo que ofertava. É claro que aquela viúva chamou a atenção de Deus porque ela deu daquilo que ela tinha de mais valor. Ela ofertou a Deus de coração. Lembre-se, querido, não é a quantidade, é a qualidade. Tem pessoas que chegam com uma contribuição na casa de Deus, uma oferta, vou ter que dar oferta. Querido, nem dê. Aprenda uma coisa aqui em nome de Jesus. Anote isso daí, ensine até o teu pastor sobre isso. Aprenda aí em nome de Jesus. Anote isso daí para você não esquecer. Toda vez que você oferta na casa de Deus, ou na vida do teu irmão, ou em qualquer outro lugar, sei lá onde Deus vai colocar para você abençoar a casa do Senhor, numa ONG, uma casa de recuperação, sei lá. Deus vai tocar no teu coração para abençoar algum lugar. Se você fazer isso com tristeza, anote aí, você não vai receber nada de Deus, então é melhor que você não dê. A Bíblia diz que nós temos que dar com alegria. Nós temos que fazer isso com amor e alegria. Se você é uma pessoa que faz isso com tristeza, não faça, querido. Você não vai receber nada da parte de Deus. Nem coloque dinheiro lá. Não oferte, não dê nada. Fique com o teu dinheiro.
Agora, se você tem amor no teu coração, entendeu o que Deus fez por você, te deu saúde, te deu sabedoria, te deu um ar, dois pulmões que você está respirando, um coração que está batendo aí, você está vivo, e você quer abençoar a casa do Senhor, abençoe. Faça isso por amor e não por obrigação. Não faça isso por obrigação. Faça por amor. Faça porque Deus é uma forma de você amar a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Deus não precisa do teu dinheiro. Eu vou repetir de novo. Deus não precisa do teu dinheiro. Para você ter ideia, no reino dos céus, nós vamos pisar no ouro. O teu dinheiro não tem valia nenhuma para Deus, mas é uma prova de amor. É uma forma de você abençoar a casa do Senhor. É uma forma de você mostrar para Deus que você se importa com Ele e com a palavra dEle. É uma forma de você amar a Deus com as suas finanças. Tudo bem? Quando você pega uma parte do teu valor ali que você recebeu do teu mês e você abençoa a casa do Senhor, querido, você não está fazendo isso por obrigação. Você está fazendo isso por amor. Tudo bem? Novamente, eu não estou falando de dízimos. Dízimos foram abolidos. Dízimos não são para a lei da igreja. Não é para a igreja. Tudo bem? Eu estou falando de ofertas e contribuições voluntárias, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 9. Tudo bem? Espero que você esteja entendendo aqui, em nome de Jesus. Amém? Ficou alguma dúvida aqui, amados? Ficou alguma dúvida aí para vocês? Não? Glória a Deus. Amados, nesses últimos 10 minutinhos de live, presta bem atenção. Exato, Adealdo Roberto. Não tem porcentagem nenhuma, meu irmão. Não existe isso de porcentagem. Isso aí, querido, isso aí são mercenários da fé que colocam para vocês. Mercenários. São pessoas que não conhecem a Bíblia, não têm nenhum pingo de teologia, não entendem a Bíblia. Essa é a verdade. Não entende a palavra de Deus. Tudo bem? Não existe hoje mais porcentagem. Você pode dar 10%, você pode dar 5%, você pode dar 2%. Não importa. É Deus que vai colocar no teu coração um valor. Não é ninguém que vai colocar, você tem que dar 1.000, você tem que dar besteira, gente, baboseira. Isso não é bíblico, tudo bem? O Espírito Santo ele vai colocar no teu coração um valor para você abençoar a casa de Deus, a vida de um irmão que está precisando. Só toma cuidado, amado, toma cuidado com isso. E eu vou falar isso aqui para vocês com muita autoridade. Como profeta do Senhor, eu preciso te alertar sobre isso. Toma cuidado com a avareza. Toma cuidado com a avareza. Tudo bem? A avareza, ela trava você no mundo espiritual. A avareza, os demônios têm acesso à tua vida financeira. Eles vão travar a tua vida financeira. Nada vai fluir por conta da avareza. Tudo bem? Abençoe. Abençoe a igreja do Senhor. Abençoe o teu irmão. Abençoe alguém que está passando dificuldade. Seja um abençoador. Seja uma pessoa que ama o teu próximo. Profeta, eu quero abençoar a casa do Senhor com R$100. Abençoa. Profeta, eu só tenho R$10. Abençoa. Profeta, eu só tenho R$2. Abençoa. Tudo bem? Só toma algo no teu coração e aprenda isso. Presta bem atenção. Toma cuidado com a avareza, amado. Toma cuidado com a avareza. Eu abençoo tanto a casa de Deus. Querido, deixa eu dar um exemplo para você. Quando a igreja Êxodo Church, que é a igreja que eu pastoreio aqui em São Paulo, nasceu, quando a igreja nasceu, ela nasceu na sala da minha casa. A igreja nasceu na sala da minha casa. Você tem noção? Eu comecei a pregar o evangelho para as pessoas começaram a ver um evangelho totalmente diferente, mais amável, um evangelho gostoso, uma palavra gostosa de pecado, de arrependimento, mas de conserto, de amizade com Deus. E as pessoas começaram a vir e começaram a ouvir a minha pregação, começaram a encher, não cabia mais na minha casa. Nós tivemos que alugar um espaço. Na verdade, nós fomos para um outro espaço pequeno, mas era um pouco maior. Não coube mais naquele lugar, lotou. Nós tivemos que alugar um espaço. Então hoje nós estamos aqui em São Paulo, numa igreja pequenininha ainda, mas nós vamos crescer muito para a honra e glória do Senhor Jesus. Essa igreja Êxodo Church que eu pastoreio aqui em São Paulo, quantas vezes eu peguei o meu salário? Presta atenção, querido. Eu tô falando aqui, eu não tô sendo hipócrita. Eu faço isso todo mês. Eu peguei o meu salário. Sabe o que eu fiz? Eu comprei todas as cadeiras da igreja. E nessa época eu não estava tão bem financeiramente. Eu comprei todas as cadeiras da igreja. Eu comprei o púlpito da igreja. Eu comprei tudo. Com o meu dinheiro. Meu dinheiro. Por quê? Porque eu fiz aquilo por amor. Ninguém me obrigou. Ninguém colocou uma arma na minha cabeça, você tem que dar. Não.
O Espírito Santo tocou no meu coração e eu senti o desejo de fazer aquilo. Eu senti o desejo de abençoar a casa do Senhor. E hoje eu sou muito abençoado porque um dia eu me sacrifiquei para abençoar a casa de Deus. É isso, querido, que você tem que ter no teu coração. Não é obrigação, mas é amor. É saber que você pode somar com o reino de Deus na terra. É saber que você pode ampliar o reino de Deus na terra. Até hoje eu faço isso, eu pego boa parte do meu salário e abençoo a casa de Deus. Eu tenho um prazer nisso. Ninguém me obriga a fazer isso. Eu faço isso porque eu amo abençoar a casa do Senhor. É o mínimo que eu posso fazer por Ele, pelo tanto de que Ele me deu, pela sabedoria, pelo entendimento, pela revelação, pela salvação, pelo meu nome está escrito no livro da vida, por tudo que Ele me fez. É o mínimo que eu posso fazer, é abençoar a casa dele, o reino dele, que as pessoas possam ter ali uma luz, uma água, possa ter um ambiente para cultuar e para abençoar a casa do Senhor. Amém? Para quem não sabe, querido, aqui na igreja, nós somos uma igreja comunitária. Então, profeta, o que é uma igreja comunitária? É uma igreja que nós vivemos em comunidade. Então, tudo que nós vamos fazer, nós pedimos a ajuda de todo mundo. Nós queremos comprar a mesa de ping-pong agora na igreja, a mesa de tênis de mesa. Por que eu quero comprar uma mesa de tênis de mesa para a igreja? Porque essa é uma estratégia para a gente alcançar muitas pessoas, muitos jovens, né? Então, nós vamos comprar. Ainda não conseguimos todo o valor. Acho que a gente conseguiu só R$500 ainda. A mesa custa R$1.800. É uma mesa que ela dobra assim, ó. Ela vira assim, ela dobra as duas folhas dela, ela dobra. E nós estamos pagando essa mesa ainda, estamos tentando juntar dinheiro ali. E tá tudo bem. Por quê? É Deus que faz, não é nós que fazemos. Então nós somos uma igreja que somos comunitária. Um abençoa com 50, o outro abençoa com 100, o outro que ganha mais abençoa com 200, e assim vai. Não temos um valor estipulado. Abençoa com o valor que Deus colocar no teu coração. Aquele que tem mais, abençoa mais. Aquele que tem pouco, abençoa com pouco. Mas todos podemos abençoar, né? Uma frase que eu falo aqui na igreja, muito eu falo essa frase aqui na igreja, eu falo assim, ó, o meu pouco com o seu pouco, nós construímos um castelo para Deus. Eu vou repetir de novo. O meu pouco com o seu pouco, nós construímos um castelo para Deus. Amém, meu irmão? Então, deixa eu dar aqui, até o pessoal que está pedindo aqui, todo o pessoal que quiser contribuir, querido, quiser ofertar na igreja que eu pastoreio, a Êxodo Church, vai lá no Instagram da igreja, veja como que é a igreja, veja as pregações. Se você quiser contribuir de alguma forma, quiser abençoar, vai lá e abençoa. Profeta, não quero. Tá bom, guarda o teu dinheiro. Mas se você quiser abençoar a casa do Senhor, abençoa. O Instagram da igreja é Êxodo Church, tá bom? Êxodo Church. Vai lá no Instagram, oferte lá se você quiser abençoar a casa do Senhor. Se você também não quiser abençoar lá, abençoe o teu irmão, abençoe alguém, mas abençoe. Seja uma bênção na vida das pessoas, da casa do Senhor. Somente abençoe, querido. Toma cuidado com a avareza. Tudo bem? Tome cuidado com a avareza, porque a avareza é pecado. Toma cuidado com o amor ao dinheiro. Tem pessoas que trocaram a Deus pelo amor ao dinheiro. Toma cuidado com isso, querido. Aqui na igreja, presta atenção. Aqui na igreja, aqui nessa terra, nós não vamos levar nada daqui. Nada. Quando você for para debaixo do caixão, você não vai levar nada. Os teus familiares vão, como uma formiga, vão tomar tudo que você construiu ao longo da tua trajetória. Então tudo que você tem aqui não tem valia. Se você for ver, não tem validade. O período que você passa aqui nessa terra é curto. Então, se for para você abençoar a casa do Senhor, abençoe a casa do Senhor. Abençoe a vida do Senhor. Abençoe a vida da igreja. Os seus irmãos. Profeta, eu não quero dar o dinheiro na igreja, mas eu quero comprar uma cesta básica por irmão. Compre. Profeta, eu quero abençoar o meu irmão, ele não tem sapato, eu quero comprar um sapato para ele. Compre. Não importa aonde você vai abençoar, só abençoe. Amém, queridos? Glória a Deus. Bênção demais. Tudo bem, queridos? Deixa eu responder esse Roque Marbouro. Roque, preste bem atenção, meu irmão. Tudo que eu estou ensinando aqui é Bíblia. Se você não concorda com a Bíblia, o problema já é seu. É você e Deus. Eu estou ensinando a Bíblia e a maneira que a Bíblia ensina como nós temos que abençoar a casa do Senhor e os nossos irmãos. Tudo bem? Então, se você não concorda com a Bíblia, o problema já é seu, querido. O problema já é seu. Não é meu. Amém, queridos? Vocês já ouviram aqui, eu contei meu testemunho para vocês, eu não recebo salário da igreja, eu não recebo nada da igreja, eu trabalho com construção, eu tenho minha renda, eu tenho minhas casas de aluguel, eu não preciso de nada de vocês. Eu estou aqui ensinando a Bíblia. Aceite quem quiser. Eu estou ensinando a palavra do Senhor. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Eu não estou aqui para vocês gostarem de mim, gostem da palavra de Deus. Sejam ensinados pela palavra de Deus. Se você ama a Bíblia e a palavra de Deus, você sabe que o que eu estou falando aqui é a palavra de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Tudo bem?
É isso que eu queria falar para vocês. Eu acho que nós já falamos muito tema aqui, já estamos aqui há 1h30 na live. Falamos de muitos temas aqui, né? De muitos projetos, né? Que nós temos falado aqui nessas lives. Falamos sobre o mundo espiritual. Falamos sobre... Eu falei até um pouco da minha vida com vocês. Falamos também sobre as leis, né? Os 3 tipos de leis que nós temos. Falamos também sobre os princípios da palavra de Deus. Falamos um pouco sobre a lei do Senhor. E falamos também, no final agora, sobre nós tomarmos cuidado com a questão das contribuições. Então essa live, nós falamos aqui mais ou menos 1h30, com muito conhecimento, com muita sabedoria. Eu espero que você tenha aqui aprendido muito nessa live, tenha crescido um pouco mais com Deus, tenha crescido, aberto a tua mente um pouquinho mais com Deus, em nome de Jesus. Tudo bem, queridos? Todos vocês que ficaram aqui até o final, glória a Deus pela vida de vocês e que vocês possam crescer cada vez mais em nome de Jesus. Eu recomendo quem entrou no final dessa live, essa live eu vou subir para o YouTube agora, assim que ela baixar aqui da plataforma, eu vou subir ela para o YouTube, e se você quiser ir lá assistir, eu recomendo que você assista as 2 lives de hoje, porque foi abençoada. Tudo bem? Outra coisa, queridos, todos os dias eu estou aqui com vocês às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Então, se você quiser aprender aqui a palavra de Deus de maneira profunda, às 9 da manhã e às 7 horas da noite, eu estou aqui com vocês ensinando a palavra de Deus, tá bom? Se você quiser aprender, se você quiser crescer, se você quiser se desenvolver na palavra de Deus, em nome de Jesus, que você possa crescer muito. Aproveite, querido, porque vai chegar um tempo que eu não vou ter tempo mais para ficar fazendo live. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir fazer mais live do jeito que eu estou fazendo aqui. Até porque eu também sou pastor de uma igreja aqui em São Paulo. Então eu tenho que treinar um corpo de obreiros, um corpo de diáconos, pastores. Não é só aqui na internet que eu trabalho. Então aproveite para você sugar o máximo de conteúdo e tudo aquilo que você tem aprendido aqui, para que você possa aprender e usar isso na igreja que você está, na igreja que você frequenta, aonde quer que você esteja trabalhando para Deus. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Tudo bem? Então, todos os dias, às 9 da manhã e às 7 da noite. E também, você que está aqui na live, que não me segue, eu recomendo que você que está aqui, siga. Tem um botãozinho na tua tela escrito seguir. Siga para você não perder os conteúdos que virão no futuro. Amanhã, às 9 horas da manhã, eu estarei com vocês aqui online. Só um segundo. Às 9 horas eu estarei com vocês aqui online, às 9 da manhã. É porque amanhã eu vou ter que matricular meu filho na creche e a outra minha filha também. Então, amanhã vai ter a formatura da minha filha também aqui na creche, que ela vai mudar de escola. Então, mas vai dar para mim fazer a live sim, sem problemas. Então, amanhã nós só teremos a live da manhã. Tudo bem? Amanhã nós só teremos a live da manhã. Não adianta você entrar na live da noite, que eu não vou estar na live da noite, das 7 horas. Eu só vou estar na live da manhã. Tudo bem? Glória a Deus. Então você que está aqui, amanhã, às 9 horas da manhã, entre na live da manhã para que você possa aprender. Estamos falando sobre o mundo espiritual. Não perca, querido. Não perca os conteúdos. Isso aqui vai destravar a tua vida com Deus. Tudo bem? Glória a Deus. No domingo, nós não temos a live da manhã, só vamos ter a live da noite no Instagram da igreja, tá bom? Então, se você quiser ouvir a pregação, aquilo que eu vou trazer de pregação no domingo, vai para o Instagram da igreja e assista o culto lá às 7 horas da noite. No domingo, às 7 horas da noite, pelo Instagram da igreja. Amanhã, às 9 da manhã, pelas minhas plataformas e no domingo, pela plataforma do Instagram da igreja. Tudo bem? Glória a Deus. Bênção demais. Espero que vocês tenham aprendido muito aqui, em nome de Jesus, que esse conteúdo possa ter te alimentado, te ensinado e te transformado em uma pessoa mais firme, mais fiel e mais santa em Deus, em nome de Jesus. Vocês vão sair dessas lives, querido, com tanto conhecimento que vocês vão poder refutar qualquer pessoa que vier sobre vocês. Vocês vão aprender a palavra de Deus a fundo, afinco, com muito conhecimento e sabedoria da parte do Espírito Santo de Deus. Tudo bem? Glória a Deus. Que Deus abençoe tua vida. Eu quero só orar para a gente estar agradecendo a Deus essa live. Tudo que Ele falou conosco aqui. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Eterno Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa live maravilhosa. Obrigado, Senhor, por todo o conteúdo que o Senhor tem trazido para nós, tem nos ensinado, tem nos fortalecido, tem nos edificado, Pai eterno. Eu louvo a Ti, eu louvo a Tua presença, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Obrigado pela salvação, obrigado pelo conhecimento, obrigado, Senhor, por deixar a Tua palavra para nós. Nós te damos, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque só Tu és digno, Senhor, de toda a adoração. Nós te amamos, Senhor, nós te adoramos, e que o Senhor seja primeiro lugar
quando nós acordarmos pela manhã. Que o Senhor seja o primeiro pensamento quando nós acordarmos. Que o Senhor seja o primeiro pensamento antes de nós dormirmos. Que a nossa paixão e o nosso amor venha a crescer por Ti cada vez mais. Tu és o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Te amamos e te adoramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe tua vida, fique firme com Jesus, não deixe o diabo ser vitorioso. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Você já venceu, querido. Vença. Você foi chamado para vencer. Então vença aquilo que Deus colocou para você vencer. Amém? Lembre-se de uma coisa, sem sacrifício não tem fogo do Espírito Santo de Deus. Amém? Grande abraço, um beijo no seu coração, até amanhã, às 9 horas da manhã, se o nosso amado Deus nos permitir, em nome de Jesus. Grande abraço, querido, fiquem na paz, em nome de Jesus. Tchau, tchau, fica com Deus.